Os principais réus no julgamento da tentativa de golpe foram interrogados pelo Supremo Tribunal Federal nessa semana. Jair Bolsonaro, Anderson Torres, Braga Neto e outros militares deram as suas versões. Em 2 dias de depoimentos, 8 investigados foram ouvidos. A maioria negou participação e apontou contradições nas delações. Paulo Sérgio Nogueira confirmou reunião com Bolsonaro para discutir estado de sítio. Segundo ele, o presidente não reagiu, mas ele saiu preocupadíssimo. Almir Garnier negou ter colocado a Marinha à disposição. Braga Neto disse que foi injustiçado e rejeitou envolvimento com financiamento dos atos. Mauro Cid reafirmou tudo o que disse na delação dele. E Bolsonaro declarou que sempre agiu dentro da Constituição e que, se ele quisesse dar um golpe, teria trocado os comandantes das forças. Augusto Heleno se negou a responder o questionamento do Alexandre de Moraes. Anderson Torres disse que a minuta encontrada na casa dele era um erro. Com isso, o Supremo segue com seu cronograma. Está previsto o julgamento final dos réus para o segundo semestre. O que acontece agora, com as contradições e as tensões escancaradas nos autos, a gente segue acompanhando. Quarta-feira, 11 de junho de 2025. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela e esse é o videocast Em Detalhes. Hoje estamos excepcionalmente ao vivo. Já aviso você que nos acompanha aqui no chat que você pode mandar sua pergunta sobre a nossa temática, a nossa notícia importante de hoje. A gente, claro, vai continuar falando do julgamento que envolve Bolsonaro e outros 7 réus. Eu vou conversar mais uma vez com a doutora Damares Medina. Ela que é advogada, doutora em Direito, com pós-doutorado em Democracia e Direitos Humanos, e também é professora de Direito Constitucional, para ajudar a gente a entender esse cenário. Doutora Damares, bem-vinda mais uma vez, é um prazer te receber. Olá, Gabi, olá a todos, o prazer é todo meu de conversar novamente com vocês sobre esse julgamento histórico do Supremo Tribunal Federal. A gente tem muito a falar a respeito disso. Vou começar fazendo a pergunta que todo mundo quer saber, que é como se saiu Bolsonaro do ponto de vista jurídico, né? Tem 2 acusações ali contra ele, que acho que talvez sejam as mais importantes, né? Que é a de tentativa de golpe e tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Então, o que a defesa quer é conseguir desconstruir, derrubar essas acusações, né? Você acha, na sua avaliação, doutora, o interrogatório foi capaz de refutar a existência desses fatos ou não? As declarações do Bolsonaro, né, ele corroborou para piorar o cenário para ele. Qual que é a sua avaliação a princípio? Definitivamente, o interrogatório não refutou a materialidade dos fatos que estão ainda em investigação. E eu já queria convidar todos para aproveitar essa oportunidade para perguntar tudo o que sempre quiseram saber sobre o julgamento do 8 de janeiro e o processo decisório do Supremo Tribunal Federal. O que nós assistimos nessa fase é a oitiva, a coleta dos depoimentos das testemunhas de defesa, de acusação, dos réus, para contrastar não só com os depoimentos colhidos na fase pré-processual, que se transcorreu durante o inquérito, é uma fase que corre às vezes em sigilo para não comprometer as provas, sem o contraditório, sem ampla defesa. Agora, nessa fase processual da ação penal, nós estamos ouvindo os depoimentos para verificar se há contradições, se as versões convergem e em que medida convergem, para, num segundo momento, as provas materiais, as provas que foram colhidas pela Polícia Federal em todo o curso do inquérito, serem contrastadas com os depoimentos para se tentar montar esse quebra-cabeça que é o jogo decisório do Supremo Tribunal Federal. Nós temos aí ontem e anteontem, na segunda e terça-feira, uma sessão na qual o ministro Alexandre de Moraes colheu pessoalmente o depoimento dos réus, foi acompanhado também pelo ministro Luiz Fux, que fez perguntas pontuais, e todos os depoimentos convergem no sentido de que houve a reunião,
de que as falas foram ditas, documentos foram apresentados. O que há é um certo desencontro sobre a extensão de participação de um ou outro ator e o objetivo, efetivamente, que era perseguido nessas reuniões que tiveram lugar no Palácio do Planalto durante o ano de 2022, em precedência aos atos do 8 de janeiro. E agora a gente está em qual etapa desse julgamento, né? Assim, qual etapa processual que a gente está, o que a gente pode esperar? Aqui a gente tem conversado semanalmente com o Cacai e desde o começo, doutora Damares, ele sempre chamou a atenção, até destoando um pouco. Eu acho que todo mundo tem um pouco de cautela para falar a respeito disso, mas ele sempre defendeu que o julgamento deve se encerrar, pelo menos a gente está falando aqui, claro, importante, do núcleo crucial, que é o núcleo 1, que envolve o Bolsonaro, o Braga Neto, o Mauro Cid, enfim, esses que a gente está conversando aqui. Que isso deve se encerrar no segundo semestre desse ano, antes de entrar num ano eleitoral. Eu queria saber se você concorda com essa avaliação e em qual etapa que a gente está agora. Nós estamos na etapa da oitiva, dos depoimentos dos réus. E eu concordo com a avaliação do Cacai, muito meu amigo, excelente criminalista, e é do interesse de todos, não só do Supremo Tribunal Federal, dos réus, mas de todos nós cidadãos, que esse julgamento se encerre antes do ano eleitoral, antes de 2026, porque nós desejamos ter um pleito eleitoral que transcorra com o mínimo de pacificidade, com um ambiente político já apaziguado. E esse julgamento, essa ação penal, ele é um julgamento de cunho eminentemente político, porque os crimes de atentado ao Estado Democrático de Direito, atentado violento ao Estado Democrático de Direito, são crimes de natureza política. Então, há o interesse, não só do Supremo Tribunal Federal, mas do próprio ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e dos cidadãos em geral, que são os principais interessados nesse processo que está em curso no Supremo Tribunal Federal, é que nós tenhamos um ambiente eleitoral definido, sem questões em aberto sobre essa fratura democrática na nossa história recente, que foi o 8 de janeiro. E aí nós temos uma arquitetura processual que foi construída da seguinte forma. O 8 de janeiro foi a ponta visível, incontestável, de todo esse ataque, né? Os cidadãos, os manifestantes, que alguns acampados na frente dos quartéis generais, desceram à esplanada do Ministério e efetivamente invadiram o Supremo Tribunal Federal, depredando a sede do Supremo Tribunal Federal com palavras de ódio, com atos de vandalismo e muita violência. O que está se tentando comprovar e demonstrar nessa ação penal, desde a denúncia que foi oferecida pelo Procurador-Geral da República, é que esses atos de vandalismo, cujos autores já estão cumprindo pena, a grande maioria já foi condenada, foram mais de 1.600 condenações, em julgamentos virtuais, a maioria. Então nós vemos aí uma dinâmica bem diferente do que nós estamos assistindo agora com o núcleo crucial do 8 de janeiro, mas a arquitetura da denúncia e a opção processual do Procurador-Geral da República foi construir um arco narrativo entre os atos do 8 de janeiro e as reuniões que tiveram lugar no Palácio do Planalto antecedendo o 8 de janeiro. Porque a ideia é que reste comprovada, não só pela delação do Cid ou pelos depoimentos, porque nós estamos aí numa fase oral, numa fase da fala. Nós temos o processo hoje, judicial, em uma transformação muito grande. Não vamos entrar nesse campo do que significa os julgamentos em ambientes virtuais. Mas esse julgamento presencial, nós estamos nessa fase da defesa oral. Nós temos hoje, na realidade da advocacia e dos processos do Supremo Tribunal Federal, que 99,5% dos processos são todos encaminhados em ambiente virtual. As sustentações orais, elas são gravadas em vídeo e incluídas no sistema eletrônico do Supremo Tribunal Federal. Nesse processo do 8 de janeiro, dada a magnitude dos fatos envolvidos, nós temos um julgamento presencial, ao vivo, acompanhado e transmitido pela TV Justiça. Então, é um auditório que o Supremo Tribunal Federal escolhe para passar para o cidadão o que está acontecendo, quais foram as falas e em que medida essas reuniões que antecederam o 8 de janeiro foram preparatórias
para aquilo que efetivamente aconteceu e que já foi punido. Agora a ideia é que os núcleos mandantes, os arquitetos do que aconteceu no 8 de janeiro sejam também responsabilizados nesse arco narrativo que se inicia em 2022 e se completa no 8 de janeiro, na tentativa de golpe. Graças a Deus, como nós vimos, né, houve uma divisão das Forças Armadas, não houve um apoio militar pelo que está se configurando até agora, mas é importante também destacar que nós vamos ter uma próxima fase que é do exame das provas materiais que foram colhidas. Então nós temos os depoimentos orais das testemunhas de defesa, das testemunhas de acusação, dos próprios réus, que são inquiridos pelo ministro, que é o juiz da causa, por seus advogados, que também orienta perguntas na construção da narrativa pessoal de cada um. Aqui no Brasil, nós estamos no Estado Democrático de Direito e ninguém é obrigado a produzir provas contra si mesmo. Mas é importante que os depoimentos dos réus convirjam em alguma medida, e é importante para quem nos assiste, não é da área, ter a dimensão de que isso é apenas uma peça do quebra-cabeça complexo que começou lá na denúncia, nas investigações da Polícia Federal, e agora nós estamos na oitiva dos réus, nos depoimentos dos acusados. Depois nós vamos ter a análise das provas que foram colhidas, que podem ser contestadas. As provas periciais podem ser também impugnadas, podem ser solicitados novos laudos periciais, e sempre lembrando, Gabi, e para quem nos assiste, que o julgamento é colegiado. Nessa fase dos depoimentos, o ministro Alexandre de Moraes acaba assumindo o protagonismo porque ele é quem faz a pergunta, o relator é quem orienta o processo, mas no exame geral de todo o quadro fático, processual e procedimental que for montado, os 5 ministros da primeira turma é que vão decidir se há ou não materialidade suficiente para a condenação dos réus desse núcleo crucial aí do 8 de janeiro. Tem muitos pontos importantes que você levanta aqui, doutora Damares, mas eu não posso deixar de perguntar se nessa etapa a PGR pode trazer outros acusados também nesse processo. Por exemplo, quando o Braga Neto está falando a respeito de um dinheiro, né? O Mauro Cid falou também a respeito disso em caixas de vinho. O Braga Neto negou, mas fala que ele achava que era um dinheiro para a campanha e que aí ele orientou que o Mauro Cid falasse com o tesoureiro do PL, enfim. Essa história, ele envolve ali o nome de empresários, né? Empresários que participariam de alguma maneira, financiaram a trama golpista. Num outro momento também, o advogado do Bolsonaro coloca para tocar um áudio o Mauro Cid falando o nome do general Pazuello, que ele estava dando sugestões para o Bolsonaro a respeito também da trama golpista, que o Bolsonaro não deu muita trela. Assim, pensando nesses nomes que são levantados ali, eventualmente a PGR, se ela entender que existe ali algum conjunto, né, dentro do conjunto probatório, se existe alguma prova importante a ser juntada ali, incluir alguma pessoa, ela pode fazer isso. E eu também quero saber a sua expectativa em relação a incluir mais pessoas entre os acusados. Ela não só pode, né, na verdade, a denúncia, ela se encerra em si, mas ela pode novos inquéritos, novas ações penais, e o processo ele não é estanque, Gabi. Ela pode, durante o curso do processo, se tiverem fatos supervenientes, convocar novas testemunhas, né? O general Braga Neto se mostrou bastante indignado quando se viu como financiador, incentivador financeiro do golpe. Nesse contexto, ele trouxe outros nomes à baila, e isso tudo pode ser usado, sim, como elementos probatórios complementares a essa fase de contraditório, de formação do convencimento dos juízes. É um processo que está em desenvolvimento. A gente sempre gosta de destacar isso, e quando, na primeira fase, quando nós tivemos os primeiros depoimentos, as sustentações orais dos advogados, falava-se muito que estávamos diante de um processo de cartas já dadas, que já se sabia o resultado. Na verdade, não é isso. O processo judicial, não só o penal, constitucional, mas o processo e a jurisdição constitucional como um
todo, é um ato discursivo de construção de discursos em busca de uma verdade processual. Qual é essa verdade processual? É a que deflui, a que surge do elemento, do conjunto probatório que está nos autos procedimentais dessa ação penal, que incluem os depoimentos orais, as provas colhidas, e no curso desses depoimentos, dessas oitivas, se surgirem novos elementos, fatos supervenientes, eles podem ser trazidos para dentro dessa arena discursiva para ajudar a construir essa materialidade e podem dar origem também a novos inquéritos, a novas denúncias e novas ações penais. Então, um processo em construção, é um elemento vivo que vai sendo construído a cada passo, a partir, inclusive, do pronunciamento dos réus. Foi muito interessante, inclusive, a parte em que o ministro Alexandre de Moraes pergunta, perquire o ex-presidente Jair Bolsonaro sobre a fala dele das propinas que os ministros do Supremo teriam recebido de 50 milhões, 30 milhões, e esse foi um momento de tensão interessante, e o depoimento do ex-presidente Jair Bolsonaro, eu acho que foi muito politicamente alinhado e acertado. Outra crítica, não é bem uma crítica, mas uma análise que eu faço é a instrumentalização política desse momento, as brincadeiras do advogado que precisava jantar, e a pergunta do ministro Alexandre de Moraes em sorriso, perguntando sobre o brunch. Nós precisamos chamar a atenção que aquilo é um processo judicial de um crime gravíssimo, de um tribunal que foi depredado, cuja reconstrução foi toda feita com o nosso dinheiro, com os nossos tributos. Essa cena processual também, que é importante, é como o processo judicial se constrói, é um espaço, um locus decisório, um espaço político de poder que é também financiado com os nossos recursos. Então, essas tentativas, como estratégia legítima de defesa até, eu sou advogada, não estou criticando, mas é importante nós olharmos de uma maneira crítica para como se procuram construir narrativas que humanizem, que brinquem, que levem para a piada, temas tão sérios e tão graves como tentativa de assassinato, plano para simplesmente exterminar ministro do Supremo Tribunal Federal, áudios sobre propinas de milhões que os ministros do Supremo Tribunal Federal teriam recebido, e aí inquirido diretamente sobre isso pelo ministro Alexandre de Moraes. O ex-presidente disse que era uma brincadeira, que era um desabafo, mas são assuntos muito sérios, cujo tom de piada, de riso, o convite do ex-presidente Jair Bolsonaro para que o ministro Alexandre de Moraes seja vice na chapa dele. Claro, nós vemos as manobras políticas de transformar aquilo em uma arena eleitoral, mas é importante a gente dar o rito e a esse momento histórico da Justiça brasileira e do Supremo Tribunal Federal, no qual nós vemos generais de alta patente respondendo por crimes políticos de golpe de Estado não sucedido, graças a Deus, apenas a tentativa, e como isso é instrumentalizado numa arena política, até com um tom de tensão muito moderado por todos os ministros do Supremo Tribunal Federal. Então, toda essa análise do jogo decisório do Supremo Tribunal Federal nessas ações penais do 8 de janeiro é muito relevante para que nós possamos construir e ter a dimensão dos atores políticos que vêm sendo construídos a partir de um televisionamento ao vivo de um julgamento do Supremo Tribunal Federal desse núcleo crucial do 8 de janeiro. Isso é fundamental, doutora Damares. Acho que havia uma expectativa entre as pessoas até de um confronto, um embate entre o réu e o ministro Alexandre de Moraes. Todo mundo esperava que isso fosse acontecer, que o Bolsonaro fosse subir o tom, e o que se mostrou ali foi um Bolsonaro contido, tomando muito cuidado até com as palavras, como você disse, fez uma brincadeira, ministro, o senhor não quer ser meu vice em 2026, E aí o
o Alexandre de Moraes, além de negar, ele diz, olha, eu antes de fazer essa brincadeira, eu perguntaria ao advogado, enfim. Então, tudo isso é construído realmente dessa maneira, é muito utilizado como uma plataforma política também. E acho que a estratégia também de se desculpar, o próprio Bolsonaro fez isso, né? Disse, olha, quando o Alexandre de Moraes confronta ele com uma pergunta, ele diz, olha, não foi isso que eu quis dizer, realmente, foi uma maneira de falar, então eu peço desculpa, ministro. E também o Paulo Sérgio Nogueira pede oficialmente, abertamente, desculpas por eventualmente ter se pronunciado dessa maneira. Enfim, tudo isso foi colocado e não dá para desprezar o quanto isso pode ter algum custo político para o Bolsonaro, porque imaginando aqui que entre os réus ele é o que quer concorrer em 2026, mesmo estando inelegível, né? Tem essa questão também, mas ele é o que se coloca como o candidato para 2026. Outro custo político muito relevante da estratégia de defesa que foi construída pelo ex-presidente Jair Messias Bolsonaro e seus advogados é a tentativa de desvincular absolutamente as reuniões que existiram, né, todas as testemunhas e todos os depoimentos dos réus convergem no sentido de ter havido de fato a reunião. A tentativa do ex-presidente de desvincular essas reuniões dos movimentos populares do 8 de janeiro tem um custo eleitoral, político-eleitoral, relevante também para o ex-presidente, na medida em que aqueles cidadãos errados ou certos, que estão pagando, inclusive, o preço por terem se excedido, né, por terem avançado em atos de vandalismo e de violência, porque nós sempre temos que trabalhar com cenários. Imaginemos que a esplanada dos ministérios tivesse sido ocupada por manifestantes que estavam ou não na frente dos quartéis, porque nós vivemos também num país que tem liberdade de expressão, liberdade de opinião. Eu não preciso ser a favor do governo, eu não preciso ser uma crédula das urnas eletrônicas, eu posso ter a minha opinião, mas eu não posso ter e atentar de forma violenta, de forma contundente, de forma arquitetada, construir planos para destruir o Estado e as suas instituições de maneiras que não sejam republicanas. Então, essa estratégia que foi construída pela defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro de desvincular a sua figura e a sua função presidencial, tanto nessas reuniões com esses chefes das Forças Armadas, quanto na minuta, que o Anderson Torres chamou de minuta do Google, que não sabe como foi parar na casa dele, misteriosamente, foi entregue possivelmente por um alien, né? Então essa estratégia de dizer que eu não tenho nada a ver com eles, que são cidadãos, apoiadores, um segmento, um eleitorado fiel do presidente e que está pagando custo pelo que, segundo a Procuradoria-Geral da República, foi a ponta de lança de uma tentativa de golpe muito grave que vinha sendo gestada, esse divórcio do seu eleitorado pode ter um custo político muito relevante para o ex-presidente e para todo o partido e o espectro político que ele representa. Não bastasse ter fugido do país, agora ele está falando que não tem nada a ver com eles. É como se o 8 de janeiro fosse um ato completamente isolado, né? O Braga Neto diz, quando ele é perguntado sobre o 8 de janeiro, ele fala, não, eu estava levando meu cachorro no veterinário, o meu filho que me ligou para dizer o que estava acontecendo, quer dizer, é como se o 8 de janeiro não tivesse sido construído. Nada, né? Foi um ato isolado que aconteceu e todos eles foram pegos de surpresa. Acho que tem 2 pontos, talvez, quero te ouvir sobre os principais, a gente está se encaminhando para o final, doutora Damares, mas acho que os pontos principais aqui é que eles não conseguem negar que esses fatos, eles existiram, né? O Bolsonaro, ele pode dizer ali, eu não editei a minuta, o Mauro Cid diz, não, Bolsonaro editou a minuta, ele diz não, mas ele não nega que ele teve contato com a minuta, ele não nega também que a reunião existiu. Com a minuta. Ele não nega que a reunião existiu. Então, ele não consegue derrubar completamente esses pontos que são os cruciais nessa acusação contra os réus, né?
E eu gosto sempre de fazer uma analogia, Gabi. Na Lava Jato, o ex-presidente, na época, e hoje presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ele foi condenado com base em uma visita a um triplex. Se nós lembrarmos, né, não havia provas concretas, havia uma escritura, não tinha nem assinatura, não tinha nada, tinha um documento e cuja prova do recebimento da propina e da corrupção que levou à condenação, à inelegibilidade e à prisão do então ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi uma visita a um triplex. Isso é importante trazer à baila porque é como o processo penal se constrói e se desenvolve, né? Não existe um cenário no qual nós temos toda uma trama filmada, comprovada. Os indícios eles vão se construindo, os depoimentos vão sendo colhidos, as provas vão encaixando em momentos cruciais da narrativa e nessa situação específica da minuta, né, fica muito difícil refutar a toda a narrativa que está sendo construída. Principalmente se nós buscarmos esse fio que foi levantado, eu acho relevante, né, e até um certo recibo que o Braga Neto passa de que não financiou. Porque quando o fio follow the money, quando o fio do financiamento for puxado, possivelmente tudo vai ficar muito claro e fica muito difícil você refutar, porque várias testemunhas e vários depoimentos disseram que foi discutido um documento, né? O almirante chega a falar, tinha lá uns considerandos, eu não lembro exatamente o que era. Então, todas as narrativas convergem para a existência da minuta. Estava muito mal escrita, tinha erros de português. Bom, aí vai ter que culpar o estagiário ou a assessoria que fez, mas isso não é suficiente para, em nenhum momento, dizer que a minuta não existiu, que a minuta não foi discutida, porque 3 ou 4 testemunhas, muito pelo contrário, dizem que havia um documento, havia considerandos. Não sei de onde veio, mas estava na tela, passando um PowerPoint, todos viram. Então, além de ter esse custo político para o seu eleitorado, de simplesmente tentar falar que o filho não é dele, fica muito frágil construir uma narrativa no sentido de que estavam lá discutindo questões, praticamente platitudes, preocupados com a segurança institucional e a incolumidade das eleições que se aproximavam, mas quando se buscar o fio desse investimento, de quem financiava esse pessoal na frente dos quartéis, quem pagou os ônibus que vieram para Brasília, e de onde veio essa manifestação popular que acabou depredando a sede dos 3 poderes, eu acho que vai ficar muito difícil escapar dessa denúncia que foi muito bem construída pela Procuradoria-Geral da República, a partir de uma investigação muito minuciosa pela Polícia Federal. Eu sempre insisto, né, nós temos que valorizar o fato de que, em nossa recente história democrática, nós conseguimos construir instituições fortalecidas, instituições independentes e autônomas. Nós vemos agora nos Estados Unidos, que era um exemplo de democracia, todos agentes com mandato, com autonomia, sendo demitidos, né? A Suprema Corte está revertendo uma ou outra demissão, mas as instituições democráticas do que era um exemplo sendo corroídas, erodidas por dentro. Aqui no Brasil nós temos uma Polícia Federal, que eu sempre gosto de falar, quando chega numa batida, ela já tem todos os pontos investigados há tanto tempo e as pontas tão amarradas que dificilmente as investigações, as provas colhidas e as narrativas que são construídas, elas conseguem ser desmontadas, porque é um trabalho muito sério, muito minucioso. Inclusive, o próprio ministro da Justiça, ele mesmo é blindado das operações da Polícia Federal para evitar ingerências. A gente pode até rememorar que o início da cisânia entre o ex-presidente Jair Bolsonaro e o senador o senador Sérgio Moro, né, que foi o juiz da Lava Jato, virou senador, virou ministro da Justiça, o início dessa cisânia que queria se definir quem seria o chefe da Polícia Federal. E aí foi o início de todo o fim desse breve namoro e flerte que começou aí entre Bolsonaro e o Sérgio Moro. Hoje em dia eles não têm mais tanta afinidade política, mas é importante destacar que nós temos uma Polícia Federal autônoma, independente, que conduziu todas as investigações, colheu todas as provas e a partir das narrativas e dos depoimentos fica muito difícil desconstruir esse arco
narrativo entre a gestão, a agência, o planejamento e a arquitetura do golpe, a reunião das Forças Armadas com a adesão ou não de um ou outro segmento e o 8 de janeiro financiado por esses agentes aí. O Braga Neto diz que não tem nada a ver com isso, mas que a Polícia Federal e o próprio Ministério Público ainda pode, nessa ou em outros inquéritos e ações penais, descobrir essa trilha do dinheiro e do financiamento do 8 de janeiro. Esses pontos são fundamentais, doutora Damares. Muito obrigada pela sua presença. É sempre um prazer te receber e a gente vai conversar com certeza numa próxima oportunidade. Um grande abraço. Obrigada você, Gabi. Obrigada a todos. Um bom dia a todo mundo. Um abraço. Até mais. Quero te convidar também para participar com a nossa aula com o professor Castro Rocha, que é um grande pesquisador da extrema-direita. A gente está falando aqui da arquitetura de um golpe. O professor Castro Rocha vem estudando o bolsonarismo há bastante tempo. Aliás, não só o bolsonarismo, mas os movimentos de extrema-direita no mundo todo. E você pode acompanhar com a gente de forma gratuita nesse dia 15 de junho, é domingo agora, 8 horas da noite, essa aula que é aberta, que é online. A Semente do Caos vai ser do professor Castro Rocha com o Eduardo Moreira, uma conversa e uma aula que você não pode perder. E você se inscreve em detalhesicl.com.br para garantir também, né, o seu ingresso junto com a gente, ainda que seja gratuito. Então vem com a gente, você é o nosso convidado. Eu também te convido agora a continuar com a gente. Tem Mercado e Investimentos na sequência com a Débora Maganha e o Diego Carvalho. Depois tem o Rolê ICL e você fica com a gente ao longo da nossa programação. De noite eu estou de volta. Obrigada e até a próxima. Olá, meu nome é João César de Castro Rocha. Eu acabei de gravar uma aula aqui no ICL, tentando mostrar que existe um plano em todo o mundo e também no Brasil que a extrema-direita utiliza para conquistar corações e mentes, vencer eleições e transformar democracias em estados autocráticos. Dia 15 de junho, um domingo às 20 horas, O ICL está em todo lugar, na palma da sua mão, na TV da sua casa e até nos seus ouvidos. Para ir além da manchete e mergulhar com apuração e contexto de verdade, acesse iclnoticias.com.br. Siga o ICL, compartilha e vem com a gente. Informação para quem pensa.